Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Irmãs, este tema está baseado na série psicológica de Joana de Angelis, no livro Jesus e a Atualidade, e tem um capítulo muito especial, que chamou especialmente para mim a atenção, a tolerância. Porque a palavra tolerância muitas vezes está associada com ter paciência com a outra pessoa ou aguentar. Sim, então eu sou tolerante porque eu tenho que aguentar esta situação. Eu sou tolerante porque não tem jeito. Eu sou tolerante porque eu sou espírita, então eu tenho que aguentar esta situação ou esta pessoa, enfim. Mas a tolerância, com a abordagem de Jesus, com a abordagem de Joana de Angelis, é bem diferente. E nos ajuda a dissociar todas aquelas palavras que são importantes para a nossa vida e que elas se convertem em uma dinâmica para o nosso comportamento. Total, o que é o Espiritismo e como ele nos ajuda a crescer. Deveremos lembrar que todos nós, como espíritas, temos todos os dias que nos melhorar. E somente nos podemos melhorar através da atividade, através do trabalho. Mas não um trabalho que sempre tem que ser coletivo. É um trabalho íntimo. É um trabalho pessoal. Nós, individualmente, temos que tomar as providências para poder avançar. No livro O Céu e o Inferno, quando se fala do Código Penal das penas futuras, ali nos fala a seguinte coisa que é de muita relevância. Todos nós temos o dever, ou temos a opção de nos aprimorar, de aprimorar nossa alma e começar a desenvolver todas as nossas virtudes com rapidez. Isso nos permite que possamos avançar na nossa vida, que possamos administrar a nossa felicidade. Se nós perguntássemos neste momento, você é feliz? Possivelmente algumas pessoas demorariam um pouco em pensar e avaliariam se no seu dia a dia são felizes. Mas todos nós somos felizes. Qual é a diferença de compreender ou não compreender a felicidade? Como nós administramos, como nós gerenciamos a nossa vida. Então, através da tolerância, nós podemos começar a gerenciar. O Mestre Jesus, através da palavra, de suas palavras, através de seus ensinamentos, e através de algo bem particular, não julgar os outros, observar os outros com compaixão, muda completamente tudo o que tem a ver com a vida da gente. Porque se nós somente paramos de julgar o outro, já temos menos um trabalho de fazer durante o dia.
Se nós paramos de julgar, então deixamos maior espaço mental na nossa mente para começar a trabalhar com nós mesmos. Se nós deixamos de estar tão preocupados pelos erros do outro, temos mais oportunidade de vermos a nós mesmos. E ainda acontece uma coisa, se eu começo a agir com compaixão, então eu estarei utilizando as minhas forças mentais para poder avançar na minha vida. Muitas vezes nós utilizamos a nossa mente, nós utilizamos toda a nossa capacidade mental e desperdiçamos muito tempo enquanto isso. Perdemos o tempo pensando, por que essa pessoa falou isso? Por que essa outra pessoa estaria de mau humor? Por que aquela outra pessoa me falaria desse jeito? Quais seriam as intenções escondidas no ato bondoso daquela outra pessoa que cumprimentou com a gente? Tudo isso ocupa muito campo mental. Tudo isso ocupa muito esforço enquanto ao nosso comportamento, enquanto ao nosso pensamento. Portanto, se nós paramos de julgar e começamos a ter compaixão, estamos dentro do caminho da tolerância. Portanto, a tolerância não é uma palavra isolada. A tolerância tem que ver diretamente com a virtude. Ter tolerância, ser uma pessoa tolerante, se pode considerar, segundo Joana de Angelis, uma virtude. Mas a tolerância é uma coisa que se tem que vivenciar. E como nós vivenciamos a tolerância? A tolerância tem que vivenciar-se, porque é uma virtude que nos ajuda a lidar com nossos próprios erros. Quando eu sou tolerante, não somente sou tolerante com as outras pessoas, principalmente para desenvolver tolerância, tenho que ser tolerante com eu. Como posso ser tolerante? É bem interessante, porque esta é uma terminologia médica também, né, de tolerância. Esta pessoa é tolerante à dor. Esta pessoa tolera este medicamento, este remédio não tolera esta pessoa. Portanto, a tolerância, quando se refere a nós mesmos, que somos capazes de tolerar e que não somos capazes de tolerar. Que somos capazes de confrontar, que não somos capazes de confrontar. Cada um de nós tem um nível de tolerância. Cada um de nós tem um nível no qual vai suportar algumas coisas e outras coisas simplesmente não vai suportar. Cada um de nós pode sobrelevar o comportamento de uma pessoa até um certo limite. E depois disso, já não consegue sobrelevar. Portanto, a tolerância para com nós mesmos significa aquela capacidade que eu tenho para me compreender e saber em que eu posso ser tolerante e que não posso ser tolerante. Há uma situação genérica, né? Se fizéssemos uma pergunta a qualquer pessoa, falaríamos assim, você não tolera o quê? A maioria das pessoas falaria, eu não tolero a mentira. Que a mentira eu não tolero. Mas todos nós de algum jeito mentimos, né? Mas é uma coisa intolerável. Sim? Agora, dentro daquele campo assombroso que é a mentira, né? Mentira de todas as cores, hasta que é uma bomba atômica. Sim? Então, pode ser uma omissão, que omissão também é uma mentira, né? Você sabia disso? Sim, uma omissão é uma mentira, até aquela mentira bomba atômica que acaba com tudo. Dentro desse campo, a tolerância também está. Eu, o que sou capaz de fazer? Como sou capaz de me comportar? Aquela consciência de tudo isso faz que cada um de nós,
olhemos as nossas falhas, olhemos os nossos erros e comecemos a ser mais gentis, compassivos com a própria gente. Não podemos ser tolerantes com outros se antes não somos tolerantes com nós mesmos. Não existe uma capacidade de tolerância para o outro se eu não consigo ser gentil e tolerante com eu mesmo. Preciso ser gentil, preciso ser compassivo, porque estas duas coisas vão desenvolver resiliência. Eu tenho que compreender que tenho limitações, mas que aquelas limitações que eu possuo na atualidade, essas vão permanecer por X tempo. Também eu tenho que ser realista. Eu tenho a capacidade de avançar, de crescer, de me melhorar. Então, se hoje eu não consigo fazer uma coisa, amanhã vou conseguir fazer. E essa proposta da tolerância. Tolerância é colocar-se em aquele sentido humano de compreender que hoje não tenho a possibilidade, mas amanhã vou ter a possibilidade. Mas eu tenho que ser compassivo e gentil para poder fazer. É a mesma coisa que quando nós lidamos com a frustração de uma criança. Uma criança tem um jeito diferente de olhar as coisas. Não tem a experiência ainda que um adulto vai ter frente aos espaços de tempo, frente às diferentes atividades que se apresentam para a criança. A criança se frustra bem mais rápido. E aquela frustração é porque tem outros interesses. Lógico, todos nós, como seres humanos, temos nossos próprios interesses. Quando nós temos paciência com a criança, quando somos gentis com a criança, quando nos damos tempo para explicar exatamente todo o panorama, e quando damos nesse momento opções para que ela possa passar esse tempo determinado e não cair na frustração, então a criança começa a responder. Sim? É aí uma dica para que tem também crianças pequenas para que possam lidar com a frustração. Sempre presente 2 opções ou 3 opções. Ali vai distrair e vai deixar de chorar. Mas o que acontece com tudo isto? Quando nós temos opção, quando nós somos gentis conosco, então começamos a ver outras opções que nos vão a levar também àquele sucesso que tanto anelamos na nossa vida. Porque todos nós procuramos a primeira coisa, procuramos paz. Todos nós. Estamos na procura de paz. Todos nós procuramos conexão com as outras pessoas e, sobretudo, conexão com a divindade, né? Não podemos estar desligados, desconectados com o outro, nem podemos estar desligados e desconectados da divindade. Precisamos estar conectados, porque isso faz uma convivência muito mais leve. Portanto, eu me tenho que comunicar com eu mesmo. E muitas vezes nós vivemos desligados mesmo de nossa própria existência. Não nos damos importância. E às vezes também pensamos que dar-nos importância se converte em uma questão de ego. Parece que meu ego está muito sobrecarregado ou exaltado e por isso eu tenho que olhar-me constantemente. Não é assim. Nós temos, nesta encarnação, nós temos 3 obrigações. A primeira obrigação, com nós mesmos. Nós temos que aprender a tomar conta de nós mesmos. Primeira obrigação, primeira missão que nós temos nesta vida, no momento que entramos nesta vida, nós temos essa obrigação.
Obrigação de tomar conta de nós mesmos. Tomar conta, ser responsável de si próprio. A segunda parte desta missão, com os outros. Eu sou também responsável das outras pessoas e da convivência com as outras pessoas. Lei de sociedade. E há um terceiro ponto também, sim? A evolução. A solidariedade. O aprendizado é solidário. Todos nós aprendemos. Se eu sou mais forte, então empurro o mais debilitado, o mais fraco. Então, nós vemos que temos obrigações e todas estão interligadas com a tolerância. Mas a tolerância tem que ser trabalhada em nós, primeiro, sendo gentis e compassivos. Agora, gostaria que vocês fizessem um exercício mental, pensando, vocês nesta semana têm sido gentis com vocês? Têm sido compassivos com vocês? Ou se cobram absolutamente por tudo? Há pessoas que são muito perfeccionistas, né? Querem todo perfeito e não se sentem me esqueci a palavra em português e em espanhol. Conformados. Não se sentem conformados com nada das coisas que estão vivendo, com nada das coisas que eles próprios fazem. Nós temos sido gentis conosco, porque essa é uma dinâmica que nós temos que avaliar na nossa vida. Portanto, Jesus, em toda a sua sabedoria, coloca uma fórmula bem interessante. Amar a Deus por sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo, como a você mesmo. Ok. Isso significa que, para amar a Deus, eu tenho que amar o próximo. Porque se eu não sou capaz de amar o próximo, que eu estou vendo que está ali, então dificilmente vou conseguir amar a Deus, que é uma coisa todavia incompreensível para mim. Então, preciso fazer esse exercício de amar o próximo. Para amar o próximo, eu tenho que amar-me a mim. Porque eu vou terminar tratando o próximo como eu me maltrato a mim próprio. E eu me tenho que amar, porque assim eu sou grato com Deus e fecho todo esse ciclo. É todo um circuito que tem muita lógica. Por isso nós convivemos em família, nós convivemos em uma sociedade, nós vivenciamos muitas coisas, externas, internas. A frustração que pode ter outra pessoa é porque é a mesma cobrança que internamente pode estar vivenciando aquela pessoa. Se eu sou uma pessoa rude, se eu sou uma pessoa grossa, ríspida, nas minhas contestações é porque eu mesmo posso estar fazendo uso mental para mim de tudo de toda aquela linguagem e simplesmente extrapolo, apresento para o outro. Por isso, muitas vezes, as pessoas não percebem o próprio comportamento com os outros. E falam surpresas, mas eu não falei nenhuma coisa demais. Eu não pensei que isso poderia haver ofendido você. Mas eu não fiz nada. Claro, está certa essa pessoa, porque a sua vida é assim. Jesus compreendia isso.
Jesus já sabia isso, por isso não se chateava com ninguém. Qualquer pessoa que vinha para ele e prepotente, de um jeito rude, ele conseguia responder tudo de uma forma firme e direita. Por quê? Já sabia que essa pessoa interiormente se tratava desse jeito. Então, não tem jeito que tratasse bem a Jesus. A diferença daquela mulher que se apresenta com aquele frasco de alabastro, que quebra o frasco de alabastro, bota o perfume nos pés do mestre e começa a limpar os pés do mestre. Aquela mulher tinha outras coisas interiormente. Aquele frasco de alabastro era uma coisa muito cara. Era muito fina. A mulher não pensou duas vezes. A mulher pensou na oportunidade que ela própria tinha. Não foi um presente para o mestre, foi um presente para ela. Um presente para ela que compartilhou com o mestre. Por isso, quando Judas implica um pouco, né? Mas, mestre, não acha errado que esta mulher, esse frasco tão caro, quebra, limpa seus pés, que passam sempre no chão, que você não para de caminhar. Um mês é dado para mim. O frasco, vendia o frasco e pronto, passávamos melhor, né? E vamos de churrasco todos. Por isso, Jesus fala para Judas, os pobres, sempre você terá pobres. Mas que rude o mestre, né? Sempre você vai ter pobres. Então, não tem jeito, sempre vai haver pobres no mundo, pobres. Pobres mentais, pobres emocionais. Tirando aquela oportunidade de agradecer quem cada um de nós é. Porque se vemos para trás, eu vou tratar o próximo como eu me trato a mim. E dessa compreensão de como eu trato o próximo, vou também tratar Deus. Por isso, as pessoas não querem acreditar em Deus, porque Deus é ruim. Claro, a experiência da própria pessoa. Essa pessoa é ruim com o próximo é ruim com ela, então Deus é ruim. Mas se nós começarmos a dulcificar a nossa vida, as coisas começam a mudar. Por isso, a compaixão, a tolerância, nos ajuda a lidar com todas as pessoas e com nós mesmos, permitindo-nos ser mais compreensivos, amorosos com aqueles que nos cercam. E o ponto mais importante da tolerância é quando Jesus está na cruz. Esta frase pode ser que tenha sido acrescentada ou não, mas é muito significativa. Perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mesmo assim, é uma frase que é de Jesus. Perdoa-os. Eles não sabem. É lógico, eles não se escutam. Eles não se compreendem. Eles são bárbaros consigo próprio, eles são ruins consigo próprio. Então, perdoa, eles não sabem. Mas eu sei. Mas eu sei. Então, eu não estou magoado, eu não estou machucado, eu não estou derrotado. Ali, o perdão se faz efetivo,
se faz eficiente. Porque Jesus compreende aquela debilidade que nós temos na natureza humana. Isso não tem que convertir-se em uma excusa, isso não tem que convertir-se em uma âncora. Nós somos seres humanos e erramos o tempo todo. Não. Não existe ser humano que erre o tempo todo. A capacidade dos seres humanos indica até a própria ciência. Todos nós evoluímos, a sociedade evolui, os pensamentos evoluem. O conhecimento em uma pessoa com instrução ou sem instrução evolui através das próprias experiências. E quando nós compreendemos aquilo, então vamos a ser mais compreensivos. Por quê? Porque nós já transitamos por esse caminho. Nós entendemos que em algum momento precisamos de uma ajuda. Precisamos de ser escutados, entendidos. Mas também se acrescenta o amor. É lógico, porque a lei de Jesus, em predominância, é a lei de justiça, amor e caridade. E se somente todos nós, somente se nós trabalhássemos nessa lei, em essa única lei, lei de justiça, amor e caridade, nós começaríamos a crescer. Não precisaríamos nenhuma coisa mais. Convido para que leiam no Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade. E depois, leiam no Evangelho segundo o Espiritismo, a Lei de Amor. E depois, leiam sobre a caridade. E a justiça está no mesmo item. Fala sobre a justiça. Se nós começarmos a compreender e aplicar isso, nós vamos evoluir. Rapidamente. Mas o que acontece? Existe dentro de tudo isto e uma coisa que ocasiona a culpa, ocasiona a falta de tolerância, é a culpa. Porque, segundo Joana de Angelis, a culpa é uma sombra perturbadora da personalidade. Há pessoas que fazem culpa absolutamente por tudo. E que por todo tem que falar sim. Terrível. Falam sim a todos e em todo momento. Se comprometem absolutamente a todo e ficam mal em todo. Porque não tem aquela dissociação no qual tem que, em vez, tem que falar não. Eu não consigo, não posso, não concordo. Muitas vezes falta posicionamento nas nossas vidas. Jesus sempre passava este conselho, ou passou este conselho para os discípulos. Quando falem sim ou não. Portanto, a culpa está implantada na nossa personalidade através do tempo. Vem daquele pensamento primitivo da existência da punição. Nós, hoje, 2023, deveríamos abolir completamente aquele pensamento, aquela concepção sobre punição. Porque a punição não existe. Se bem estão dentro dos textos espíritas, a palavra punição é mais uma referência, uma metáfora daquilo que causa dor. Mas não é uma punição. Imagine, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todo, uma inteligência pode ser tão ineficiente para ter punição, para ter que punir as pessoas? Não, não é uma forma eficiente de trabalhar. Por isso Deus dá a reencarnação,
oportunidade. Se desta vez não conseguiu, bem, tenta de novo. Estragou a seguinte vez, vai tentar de novo. E vai tentar de novo. Nós nos sentimos punidos, mas não é punição. Nós nos sentimos frustrados, mas não é punição. Então, a culpa, através da ideia da punição, através da ideia do pecado, através da ideia, olha, se você não vem temprano para doutrinar e depois para a reunião mediúnica, ou se deixa a reunião mediúnica, então você vai parar no umbral. E os 20 obsessores que acosam você, porque agora tem 5, mas se você não faz as coisas direitinho e me respeite, então você, no momento de se encarnar, vão venir os outros 15 obsessores, vão levar 2 pés. Vai fazer de um livro há 3.000 anos, porque você não vai reencarnar uns 3.000 anos por burro. Tá? Então, isso também é culpa. Isso também traz culpa. Não existe pecado, não existe punição. Deus coloca a liberdade frente a tudo. Nos dá uma liberdade de escolha, porque o amor dá liberdade de escolha. O amor é assim. E quando nós vivenciamos a culpa, vivenciamos enfermidades, desgraças, desordem. Porque o que acontece quando eu vivo culpa? Quando eu vivo culpa, tenho atitudes defensivas. Mas alguém falou para o palestrante que eu estava fazendo essas coisas, então essa palestra foi direcionada para mim. E eu achei que me viu 2 vezes, então deve ser porque alguma coisa falaram para o palestrante. Então, já ficou ofendido. Atitude defensiva. Acontece. Em Equador acontecia, não sei aqui. Não, mas em Equador sempre saía algum ofendido, né? Sim? Uma atitude defensiva. Atitudes agressivas. A pessoa que surta em qualquer momento, que tem raiva contida dentro de si, porque está vivendo culpa, sente culpa por alguma coisa. É incremento da desconfiança, desconfia absolutamente tudo. Uma coisa bem simples, né? Eu prefiro fazer eu, porque eu não sei se os outros vão fazer ou não vão fazer. Então, prefiro eu garantir fazendo. Tem escutado isso? Eu acho que em algum momento todos nós temos feito também isso. E tudo isso significa que estou vivendo com uma carga muito forte. A culpa. A culpa não permite que nós sejamos tolerantes. Porque a culpa está prendendo grande parte da minha vida. Então, como prende grande parte da minha vida, se eu tenho que estar me defendendo dos outros, se eu tenho que estar agredindo os outros, ou se eu tenho que estar desconfiando dos outros, não vou conseguir ser tolerante. É uma coisa que sempre me chamou a atenção. Jesus, momentos antes de ser prendido, foi com os discípulos. Um dos principais... Tem notado isso? Pedro andava armado. Não é brincadeira, ele andava com uma espada. Talvez assim, que ele se acerca e ele acabou com a orelha do cara, né? Sim? Tinha má ponteria e andava armado. Acima de tudo, né? Então, o que acontece? Jesus não tinha o senso, estava dormindo, nunca percebeu aquela intenção de Pedro. O que aconteceu ali? Eu sempre me perguntei isso, né? E é porque Pedro sentia muita culpa. Pedro vivenciava a culpa. E Jesus não sentia absolutamente culpa. Não estava dentro já, ele estava depurado daquela culpa.
É assim que qualquer outro houvesse afastado a Pedro. Qualquer outro houvesse tomado outro tipo de atitudes com Pedro. Mas Jesus sempre teve Pedro de junto. Mas por quê? A tolerância era muito importante. A mensagem que queria passar a Pedro era muito importante. No final, Pedro acaba compreendendo tudo o que tem a ver com tolerância, porque deveria enfrentar muitas coisas dentro de todos aqueles que conformaram aquele corpo de discípulos de Jesus. Ele deveria baixar, já não ser tão agressivo, já não ser tão desconfiado e compreender. Assim foi Pedro também transformando-se em uma pessoa mais tolerante. Portanto, se nós vemos que somos defensivos, agressivos, desconfiados em extremo, há culpa. Agora, deveremos ver de onde vem essa culpa. Por que essa culpa? Joana de Angelis disse que a tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal. Então, a tolerância é uma terapia pessoal e fraternal. Por quê? Porque tenho que ser compassivo comigo mesmo. Tenho que ser compassivo e gentil comigo mesmo. Terapia pessoal. E tenho que ser com o outro, se vocês notaram, compreensivo e amoroso com o outro. Curioso, né? Mas são essas colocações da Joana de Angelis. Eu tenho que ser, a tolerância em mim é compassivo, gentil. E com o outro, compreensivo e amoroso. Se eu sou gentil e compassivo, eu vou ser compreensivo e amoroso. Tá? Vão a lembrar? Espero que sim. Ali, o julgamento pessoal começa a se afastar. E começamos a ver tudo o que nós falamos no início de todo isto. O julgamento pessoal começa a passar, porque já começamos a ver as coisas de um jeito diferente para nós mesmos. E começamos a compreender que muitas vezes se ignora as causas geradoras dos problemas. E disso devemos ter muito cuidado. Porque uma pessoa sofre? Porque uma pessoa pode ter X problema? Porque uma pessoa pode ter uma dificuldade? Nós temos consciência de todas as tramas, os pormenores de aquilo que está vivenciando essa pessoa? Muitas vezes não sabemos. E como não sabemos, então, não temos, ignoramos aquelas causas geradoras. Mas, se assim mesmo continuamos, nos convertimos em lobos. Em lobos dos nossos irmãos. Agora, nós devemos ter compaixão pelos que caem. Nós temos que ajudar. E é uma coisa lógica. Tudo isso nós sabemos de memória. Tudo isso já está implantado em nossa mente. Mas como fazemos isso? Qual é nossa labor? Aí vem a tolerância. Então, para ser tolerante com o próximo, significa que tenho que ser compreensivo e amoroso. A minha dinâmica para ajudar a levantar o outro é baseado na compreensão do outro e
sendo amoroso com o outro. E para ser tolerante comigo, tenho que ser gentil e compassivo. Vão pensando em tudo isso, tá? Porque ali está a solução de muitos problemas. E de muitos problemas que têm a ver com a tolerância. E de muitas coisas que nós podemos fazer pelo próximo. A tolerância que utilizamos para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que recebemos quando chegar a nossa vez, já que ninguém é inexorável nem perfeito. Então, ali tem uma lógica, por isso fecho o círculo, porque eu vou precisar também de compreensão e amorosidade na minha vida. Jesus era bom psicólogo? Bom, né? Fez uma armadilha completa aí. Fez perfeito. Está perfeito. Isso está perfeito. Sim. Qual deve ser o comportamento com você próprio? Compaixão, sim, e gentileza. E com o outro, compreensão e amorosidade. E você, então, eu tenho que amar, muitas vezes nós não nos vemos para nos amar, mas o outro sim nos pode amar. Então, a divindade coloca o próximo com tolerância e ele nos compreende e nos ama. Por isso, Jesus coloca isso como uma proposta rigorosa. Ninguém fica liberado disto. Joana de Angelis coloca assim: ninguém se libera disto. É uma proposta rigorosa. Por quê? Porque é portadora de clareza iniludível, que não concede pausa a qualquer evasão de responsabilidade. Se nós fazemos essa fórmula, então ninguém de nós vai a poder se eludir da responsabilidade. Nós começamos a ser imediatamente responsáveis. Novamente, para que não esqueça, gentil, compassivo com eu e com o outro, compreensivo e amoroso. Então, Jesus, diante da multidão aflita, a mulher equivocada, perversa, insana, ali acabou, Joana de Angelis com a mulher. Em vez de julgá-la, tomou-se de compaixão e a ajudou. Compreendeu. Essa compaixão de Jesus nesse momento é compreender. Eu compreendo o que você está vivenciando neste momento. Vai ser ajustiçada agora. Vai ser apedrejada agora. Eu estou sentindo compaixão, estou compreendendo da situação. E toma uma atitude amorosa, se interpõe. Quem pode se interpor entre uma pessoa desconhecida frente a uma atitude de perigo? Somente alguém que sinta muito amor. Uma mãe, um pai, um filho, um irmão, alguém que esteja completamente filiado, né, emocionalmente com aquela pessoa. Mas Jesus fez isso. E a mulher, entre aspas, era desconhecida. Muito interessante, né? Então, em vez de julgar, ele tomou-se de compaixão e ajudou. Compreensão e amorosidade. E, compadecido, amou-os, envolvendo-os em ternura e ensinando-lhes as técnicas de liberação para adquirirem a paz. Então,
quando Jesus fala de tudo isso, toda a mensagem de Jesus, e Joana de Angelis tem a oportunidade de trazer-nos de volta toda esta mensagem, o qual resulta tão especial. Joana de Angelis é uma da primeira encarnação que se reconhece, né? Junto com Jesus. Então, tive a oportunidade de ver tudo isso. Por isso, tem aquela providência, né? Tem esse valor tão especial de trazer todo este conteúdo para que nós comecemos a compreender que a vivência do Evangelho é uma vivência prática, não somente uma vivência filosófica. Nós temos que transformar. A boa nova é uma boa nova prática, onde nós vamos cada vez garantindo a nossa felicidade. E lembre-se, com nós mesmos temos que ser gentis e utilizar compaixão. E com os outros temos que ser compreensivos e amorosos. Muito obrigado.